Quero ler no livro das 7 eras da igreja, na mensagem O Revelar de Jesus Cristo, página 22. Considere isto, uma vez que o sangue de Deus é sangue perfeito, e seu sangue perfeito está nos libertando do poder e servidão e corrupção do pecado. Então a libertação é perfeita, aleluia, e completa, amém. Portanto, agora, nenhuma condenação há. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Amém. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Romanos capítulo 8, versículo 33 e 34. Aí está. Sua morte nos deu o sangue tem nos libertado. Agora, nenhuma condenação há. Como pode haver? Não há nada a ser condenado, porque o sangue nos libertou do pecado. Nós estamos livres, inocentes. Não ouça o homem, ouça a palavra. Você está liberto pelo sangue. Agora, não fique novamente atado pelas tradições e credos e organizações. Não vá se desencaminhar por ouvir aqueles que negam o poder da palavra e negam que Jesus Cristo salva, cura, enche do Espírito Santo e de poder. Vocês são homens de Deus livres, libertos pelo seu próprio sangue. Oh Deus, se você ainda mantém sua fé em credos denominacionais, é certo, pela evidência, que você perdeu a sua fé na palavra. Quando você coloca os credos denominacionais, o credo de uma religião, para você ser membro da nossa igreja, você tem que proceder assim, 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 assim. Veja, você está negando a certeza da fé. Porque quando o pastor, ele apela para esses recursos, veja bem, são recursos humanos. Jesus, ele nunca credenciou ninguém aqui na terra. Ele nos credenciou no livro da vida. Isso que é, os seus filhos. No livro da vida do Cordeiro. Veja. Agora, o mundo está, veja bem. Está escrito no livro da vida, não do Cordeiro. Abriram-se os livros, veja. E foi aberto o livro da vida. O livro do Cordeiro não precisa ser aberto. Por quê? Porque a noiva está sujeita a Cristo. Então Cristo, como nós acabamos de ler, se você crê que o sangue de Jesus, que o batismo de Jesus, o batismo bíblico, a santa ceia bíblica, a santificação, veja, você deixa todas essas bobiças, não é verdade? Essas crendices populares que mais parece folclore do que a pregação do Evangelho. Não é verdade? Hoje as pessoas vivem em volta de um folclore tão superficial que é de dar dó. Misericórdia. Veja. Misericórdia, porque, veja bem, estão negando a misericórdia de Deus. Muitas pessoas, eles acham que William Marion Branham foi uma pessoa que... Não, irmão, calma lá. O irmão Branham, ele foi levantado por Deus para restaurar, veja, a nossa fé com a fé dos apóstolos. Amém. A mesma fé que Paulo, Pedro, André, Bartolomeu, Tiago, Felipe, veja, eles pregaram, veja, mas isso foi pelo tempo jogado ao léu. Então uns tinham o batismo, mas não tinham a Santa Ceia.
Uns tinham a Santa Ceia, mas não tinham o batismo. Um tinha o batismo, você está entendendo? A coisa estava incompleta. Então Deus, ele restaurou, veja. Para isso Deus sempre enviou os profetas para, veja, para atrair o povo de novo para ele. Agora você me diga, quantos ouviram a esse profeta? Quantos se sujeitam a voltar à doutrina? Muitos voltam, mas têm seus caprichos. Colocam William Marion Branham em uma posição que envergonha-o. Eles envergonham William Marion Branham com tanta santidade. Algo que só pode ser atribuído a Jesus. Se William Branham hoje ele fosse vivo, não seria diferente. Como que aconteceu com Paulo, se não me engano era Paulo e Silas. Quando eles curaram aquela pessoa, que eles vieram e rasgaram, olha, os deuses se fizeram homens aqui diante de nós, e trouxeram bois, e trouxeram, veja, para sacrificar, fazer sacrifício a eles. Ele rasgou a roupa e disse, não parem, nós somos homens igual a vocês, não parem com isso, veja. E o que aconteceu com eles? Eles foram apedrejados, veja, porque não receberam a adoração deles. Veja. Olha aqui, olha bem, eles tinham acabado de ver um sinal notório. E o que eles fizeram? Pelo fato de eles não aceitarem, veja, porque somente Jesus é digno de adoração. Amém. E hoje eles estão fazendo a mesma coisa com o nosso amado irmão William Marion Branham, o profeta dessa época. Veja. Outros já acham que ele foi... Não, irmão. Na verdade, ele foi um homem de Deus, ele foi, restaurou, fez o programa dele, o papel dele, restaurou, nos deixou, veja, as mensagens escritas. Se hoje o irmão Branham se a Bíblia fosse escrita hoje, veja, com certeza o nome de William Branham estaria no Novo Testamento. Por quê? Porque assim como Paulo, ele pregou a mesma mensagem, como Pedro, todos os outros, você está entendendo? E hoje, como é que você vê esses homens? Como é que você vê Martim Lutero? Como é que você vê John Wesley? Como é que você vê? É a Bíblia que testifica, veja, por causa dos seus frutos. Está entendendo? Por causa do seu trabalho, pela fadiga, pelo amor da palavra, mas santo nenhum deles foram, todos pecaram. Está entendendo? Agora nós vamos ver, nós estamos, veja, aqui, exatamente aqui, nesse momento aqui, que nós estamos lendo, estamos já 7 meses, veja, em torno de 7 meses, no livro de São Mateus, e hoje chegamos no capítulo, no versículo 33 do capítulo 27. Veja. Vocês estão com pressa? Eu não. Eu tenho pressa de partir. Eu tenho pressa que Jesus venha arrebatar a sua igreja. Essa é a minha pressa. Agora, de acabar de ler o livro de São Mateus, não tenho pressa. Por quê? Porque nós temos toda uma Bíblia. E ler a Bíblia é que nem orar, nunca é demais. Correto? Então, veja bem. Semana passada não, essa semana ainda, né? Sexta-feira nós limos, veja, que ali eles pegaram, cuspiram, crucificaram, veja, e lançaram sorte sobre as vestes de Jesus, e aquela, veja, muitos irmãos têm a impressão que Jesus era um coitadinho, era um maltrapilho, não. Muitos fazem, né? Muitos pensamentos. Mas Jesus era um homem, veja bem, de muito bom gosto. Primeiro, ele não se contaminou com a raça humana, na verdade. Ele não pecou.
Olha o nível desse homem, não é verdade? Amém. Veja, havia um manto que ele não tinha costura, ele era de alto a baixo, ele não veja. Então quando eles viram, está bem aqui, quer ver? Veja. E havendo crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos e sobre a minha túnica lançaram sorte. Assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram a escrita e a sua acusação. Qual era a acusação de Jesus? Que ele roubou? Que ele matou? Que ele adulterou? Não. Veja, uma acusação ainda falsa. Porque Jesus nunca disse que ele era o rei dos judeus. Ele disse, se o meu reino fosse daqui, os meus servos lutariam. Veja. Então veja, como eles não tinham nenhuma acusação, eles forjaram tudo aquilo. E quando eles compravam, os sacerdotes compravam testemunhas, na verdade, para falar. Mas não fechava, não tinha testemunho suficiente. O depoimento deles entrava em contradição. Agora, quando vieram dois e falaram aquilo que Jesus disse, está aí, era só isso, é só falar a verdade de Jesus. Você está entendendo? Que você já é objeto de perseguição. Por quem? Pela religião. É só você falar em batismo em nome de Jesus, que a Trindade saiu do quinto dos infernos, pela boca de Constantino Domingues. Se você falar em lava-pé, aí lascou de vez. Veja. Sem falar que mulher não pode pregar, mas como assim? Ele é machista? Veja, até isso eles dizem. Veja. Agora, a diferença daquele tempo para o tempo de hoje é a mesma coisa. Só muda o quê? O tempo. Veja, e a ciência. A Bíblia diz que a ciência se multiplicaria e o amor de muitos esfriaria. Por quê? Hoje, irmãos, veja, as pessoas preferem ver um culto pela internet do que ir à igreja. Por quê? Se tornaram avarentos. Veja, são amantes, veja, do mal do século, o dinheiro. Deus o livre, para dar uma ofertinha, é lá aquela, veja, se tiver lá uns niquezinhos lá no porta-nique, ele dá um niquezinho. Dízimo, nem falar. Veja, e muitos pastores, veja, hoje muitos empresários, eles estão criando a própria igreja, sabe para quê, irmãos? Para não precisar pagar dízimo. Sabe, né? O dízimo dele, geralmente, eu nem veja. Eles vão lá, criam uma igreja, quer dizer, o dízimo deles fica dentro da igreja, quer dizer, retorna para eles. Mas eles pensam, veja, que eles podem enganar Deus desde primórdios, irmãos. Eles pensam que podem enganar a Jesus Cristo. Você está entendendo? Desde aquele tempo. Quem é que perseguia Jesus? Eram aquelas pessoas que estavam lá nos bares. Não, irmão. Eram aqueles que diziam ser cristãos. Ou, né, na época, os sacerdotes. Não é verdade? Na verdade, o escalão maior dentro da fé judaica. Veja. Eram os sacerdotes. Veja. Agora você vê que nível chegou o sacerdócio de comprar testemunhas contra um homem que... Veja só no decorrer das Escrituras. Escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Veja, mesmo na ignorância deles, eles estavam profetizando uma realidade que está para se cumprir poucos dias. Irmão, porque o mundo já está pior do que Sodoma e Gomorra. Hoje as pessoas não temem mais a Deus, você está pregando, as pessoas na... Você está entendendo? Pregou duro demais, não, esse não, não, vou lá
nádegas de fora, você está entendendo? Não, eu vou para não, lá é, veja. E onde diz que Jesus mudou? Algum lugar da Bíblia você encontra Jesus mudou, não é mais o mesmo ontem, hoje, eternamente? Porque a minha diz que ele não muda. Amém. A minha diz que Deus ele é ciumento, ele não muda. Amém. Veja. Glória a Deus. Deus ele não muda, irmão. Graças a Deus por isso. Então, essa profecia, veja bem, olha, este é Jesus, o rei dos judeus. Só que agora não só mais dos judeus, mas também dos gentios. Amém. Graças E ele vai a vir Deus. buscar uma igreja gentia como sua igreja, não mais a igreja judia. Lá ele vai tirar 144 mil, veja. E eles vão servir a noiva eleita. Veja. Não é lindo isso, irmãos? Veja. Amém. Deus, agora, aí vem o pessoalzinho aí de Mané, que eles dizem que eles são os 144 mil, mas nem judeus os pobrezinhos são. Você vê como a mentira está prevalecendo, irmãos? Você vê como hoje o engano ele prevalece, porque, não, mas lá eu posso estar aqui no culto, daqui a pouco estou lá, eu posso beber, tudo é, veja, tudo, irmão, está tudo tranquilo. Não há conversão. Não há conversão. Não existe mais conversão. Não existe mais arrependimento. Veja. Porque eles se batizam num batismo falso. Eu já preguei o batismo em nome de Jesus para, olha, muitas pessoas. Muitas pessoas delas, algumas delas, eu batizei. Esse tabernáculo ficaria pequeno. Mas não permanecem por quê? Porque a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Aí, irmão, eles querem estar na igreja, mas querem estar nos clubes, querem estar lá, querem estar lá. Não. Deus é meu curador, é tudo. Não, mas menos o Senhor. Da minha vida cuido eu. Veja. Essa é a grande questão. Veja bem. Então aqueles estavam, veja, eles achando que estavam escarnecendo de Cristo e eles estavam profetizando que ele será. Ele não é ainda rei. Lembra quando nós lemos a história de São Martinho? São Martinho era um homem tão temente a Deus, um homem tão audaz no nome de Jesus, ele era demais, veja. E um dia, o diabo apareceu no escritório dele, disfarçado de Jesus, porque muitos têm se enganado com isso. Hoje as pessoas acham que aquele espalafatalho dentro da igreja é mulher pulando para lá e homem pulando para cá. Eles dizem que é o Espírito Santo, mas me mostra isso na Bíblia. Veja. É o diabo pintando e bordando ali, eles dizem que aquilo ali é o Espírito Santo. Nunca vai ser. Por quê? Porque o Espírito Santo escreveu a ordem na igreja. Amém. Agora é hora de dançar? Vamos dançar. Toca lá, músico. Então cantou Moisés e os filhos de Israel ao Senhor por tudo que ele fez na terra de Faraó. Ele é o meu Deus. Já vejo as irmãs tudo com o pandeiro, né? Ele é o Deus de meus pais, por isso exaltarei seu nome, é Senhor. Toda a água do mar entendeu, e na frente do povo hebreu, e ao grande varão de guerra o Deus de já. Veja, é hora, veja, então vamos dançar, mas dentro da ordem. Agora, hora da pregação. Cala tua boca. Cala tua boca e pronto. Né? Essa é a palavra. A ordem diz, fica quieto. Ordem no culto. Se falar em língua, fala muito 3 ou... Não, é difícil isso, meu irmão? Não é. É difícil? Não é.
Porque nós agimos assim, por quê? Porque nós cremos que a Bíblia Sagrada é o nosso mapa. O mapa de volta para casa. Essa é a Bíblia. Então a Bíblia diz, irmão Arídio senta, o irmão Arídio senta. Irmão Arídio cala a boca, o irmão Arídio cala a boca. Irmão Arídio fala, o irmão Arídio fala. Irmão Arídio canta, o irmão Arídio canta. Não é verdade? É tipo assim, vamos chamar o irmão lá para cantar. Irmã, sal da igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Pois é, irmão, porque e no livro de São Mateus, capítulo tal, e na carta de tal, falando de tal, e na carta de tal, falando... Mas, irmão, tu não foi chamado para cantar, irmão? Tu não foi chamado para pregar? Canta e vai te sentar. Irmão, o irmão vai dar um testemunho. Irmão, eu quero cantar o corinho. Vem com Josué lutar em Jericó. Mas, irmão, tu veio para dar um testemunho, tu não veio para cantar, irmão. Então não toma o tempo. Não é verdade? Coloque ordem na igreja, na casa de Deus, ou na tua casa é assim. Filho corre por cima da mesa e sai para o lado branco e chuta. Não. Há uma ordem na Bíblia. Então, São Martinho, que não era bobo nem nada, ele lia a Bíblia. Amém. E Satanás apareceu a ele como um anjo de luz, como Jesus Cristo. Só que Satanás, ele veio já coroado. Um Cristo coroado. Martim, te ajoelha, me adora, eu sou teu Salvador, sou teu Senhor, Senhor Jesus. Quando o Martim foi, ele olhou, mas espera lá, a Bíblia diz que Jesus vai ser coroado. E esse aí já estava fazendo o que com a coroa na cabeça? Sai daqui, diabo! E o diabo saiu. Veja, Satanás, ele tem poder, irmão, de se transformar no anjo de luz. E está assim, de gente que tem atrás de Satanás e pensa que é Jesus. É a Bíblia que diz. Veja, muitos virão naquele dia. Senhor, expulsei demônio em teu nome. Mas a Bíblia diz que nós iríamos expulsar demônio. Senhor, fiz prodígio. Deus disse, ele deu essa autoridade. Mas então por que você recebe esse dom e não permanece na autoridade de Deus na tua vida? Essa é a questão. Aí já veio fulano dar um dízimo de tanto, veio ciclano dar outro dízimo, e ele já começa a botar pitaco e botar pressão no pastor, e o pastor ele cede. Por quê? Porque ele não é um pastor. O pastor ele não cede na ordem da igreja. É melhor que vá. É melhor que vá. Leva teu dízimo lá para onde tu quiser ir. Leva a tua oferta gorda, leva. Mas aqui, nego, nós só aceitamos a palavra de Deus. Amém. Pronto. Por quê? Porque a hora que chegar no inferno e ver que a coisa não é assim, aí é tarde, meu amigo, aí não adianta mais, irmão, pelo amor de Deus. A Bíblia diz, veja, olha a loucura desse povo. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam, dele manietando a cabeça. Disserta ali alguns que receberam cura, atenção, acalento do mestre e passavam ali. Veja, por quê? Porque eles não liam. Veja, porque geralmente aqueles pergaminhos, as escrituras de Isaías, profeta João e tantos Jeremias, veja, estavam enrolados lá dentro do templo. Veja. Porque se eles tivessem acesso, se eles entendiam, eles saberiam que aquele propósito de Jesus era para salvar, libertar. Amém. Veja. Curar.
Você sabe que o projeto de Deus, meus irmãos, é te libertar, Amém. curar a tua alma. Porque não adianta, irmão, você ser curado e a tua alma estar cheia de doutrina do mundo. Vai daquela, e aqui. Não, irmão, você está entendendo? Porque muitos virão e dirão, mas Senhor, expulsamos o demônio, curamos. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Tem um hino que diz assim: não quero apenas ser curado, então viver o que não vivi, mas quero conhecer o dono do poder que desce aqui. Então antes, irmão, de você pedir uma cura, de você pedir uma bênção, pede: Senhor, revela-te a mim. Revela-te a mim, porque quando essa bênção chegar, eu não quero que isso seja, veja, um tropeço. Que isso me sirva para mim desviar de ti, para ir sair da tua presença. Quantos receberam dádivas e trocaram até a mulherzinha, tadinha? A mulherzinha aquele ali, ó, de noite, começou a ficar, não, isso aí, eu trocar essa velha aí, trocar essa nega aí, vou pegar uma, vou trocar uma de 40 por 2,20. Eita! E bom que bom. Você está entendendo? Você está entendendo, irmão? Veja, por quê? Porque não pediu, irmão, ele não soube pedir. Ele não clamou a Deus: Senhor, me purifica, me limpa, me liberta. Amém. Eles acham irmão, que culto de cura é curar o enfermo. Não, você tem que curar a tua alma, o teu espírito, para que você possa adorar a Deus. Amém. Chega a ser simples. Adianta, irmão? Hein? Mas agora, muitos atentam a Deus. Muitos tentam a Deus. Senhor, porque se tu não der, tu der o Deus demais. Aí tá bom, vai. Você está entendendo? Aí o que acontece? Aí vai ter o quê? Uma eternidade para chorar no inferno. Deus, irmão, Ele quer primeiro, irmão, curar o nosso interior. Ele quer curar a nossa alma. Ele quer curar a nossa alma. Para aí depois, veja. E agora, eu não posso estipular para ti o que é bênção e o que não é. Você está na bênção, é você ser feliz com o que você tem. Amém. Essa é a grande felicidade. Não, eu quero. Tá bom, tu é feliz assim, beleza, legal, isso para ti é prosperidade. Amém. Pronto. Agora, você julgar o teu outro irmão e se achar que é melhor dele, porque você tem mais haveres, tem mais matéria, mas e o espírito? Você está entendendo? Nenhuma apologia. Veja, eu acabei de dizer que o meu mestre, ele se vestia com estilo. Veja, uma túnica que ela não tinha costura. De alta a baixa, não, essa aí não rasga, essa aí nós vamos lançar a sorte, vamos ver quem é que leva ela assim. O resto eles com a capa, tudo eles rasgaram e veja. Não, essa aí não. Olha, uma dessa aí, só o capitão não tem, rapaz. Não, isso aí custadinho. Não, vamos ver quem é que ganha ela na... Veja bem. E dizendo: tu, que destrói o templo em 3 dias, e reedifica, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou aos outros, e assim mesmo não pode salvar-se? Olha a hipocrisia, olha a cara de pau dessas pessoas.
No outro dia, pouco dia, Senhor, olha, nós bem sabemos que Tu és de Deus, mas se nós confessar isso, vem os romanos e nos tiram a nação, e o nosso, eu sei que o batismo é em nome de Jesus, mas se eu disser isso, eu sou expulso da igreja, eu não recebo mais o salário de pastor. Se eu reconhecer, não, aí, não, deixa como está e vamos, veja, coitado, irmãos, ele vai ter que responder pela alma dele, da casa dele, da família dele, todos aqueles que ouviram e permaneceram no erro, porque ele não foi pastor, ele não foi líder o suficiente para dizer, é mentira, isso não serve, é um engodo. Se você deixa de crer na Bíblia, irmão, para crer você não olha, irmão. Nós acabamos de ler. Veja. É coisa triste, irmão. Você deixar de crer, veja. Irmão, eu vivi nas denominações. Preguei, irmão, tive que voltar em tanta gente. Irmão, tu me desculpa. Te preguei uma bobiça, mas foi inocente. Eu aprendi errado e não tive maturidade o suficiente para conferir na bula cristã, que é a Bíblia. Amém. Irmão, tu me perdoa? Não, irmão, não, mas eu não vejo assim, porque não é a mesma coisa. A mesma coisa é o caminhão cheio de macaco prego. Essa é a mesma coisa. Fora disso, irmão, é inferno. Mas tu agora é juiz. Não é eu que estou dizendo, a Bíblia diz. O que o mestre diz? Eu não vim condenar o mundo, porque já tem quem os condene. A palavra. Jesus deixou bem claro. Não, eu não vim condenar o mundo. Mas também não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Porque vai ser mãe contra filho, filho contra pai, papapá. Veja, porque um está na igreja lá, outro está aqui. Não, mas eu não... mãe agora que eles liberaram a carça cumprida. Agora que eu posso ir para a praia, não, eu vou ficar aqui. A mãe quer ir, vai, o pai quer ir, vai. Minha filha, mas eu não vou. Agora veja, eu estou gatinha, veja. Parece, aí, sunga, calça alegre, diz, olha minha filha, eu estou gatinha. Olha como a mamãe está. Olha, bota essa leg aqui, ela enxuga tudo, eu fico com o corpinho que nem o teu, tu acha que eu vou querer? Aí está. Por quê? Porque falta compromisso com as palavras, pessoas que preguem verdadeiramente a palavra de Deus, e contra a lascívia. A lascívia tem matado milhões e milhões na cara de padre, pastor e quantos veja. Por quê? Não, mas aí lá vai o meu cheque para cucuia. Não, aí não. Veja. E preferem amar mais, honrar. A Bíblia diz, São Paulo escreve aos Romanos, e amam mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Veja. Pois é. Salvou os outros e não pode salvar-te a ti mesmo. Veja. Olha a hipocrisia, irmão, que cara de pau. Compraram testemunhas para provar, para condená-lo. Formaram um sinédrio na madrugada, 70 anciões, veja, para formar para crucificar. Agora estão ali fazendo de songo-mongo ainda. Assim, irmãos, muita gente vai fazer no dia do Senhor. Senhor, eu não sabia. Meu Deus, e agora? Me perdoa, Senhor. Não. Ei. As Escrituras estavam veja. Os príncipes, os sacerdotes e os anciões, vejam, eles conheciam as profecias de Isaías. Eles conheciam as profecias de Jeremias, Daniel. Eles conheciam, estava diante deles a Escritura, como está diante do povo hoje. Irmão, você está me dizendo que esse mundo aí, ele já não ultrapassou o pecado de Sodoma e Gomorra, irmão? Você forma lei para matar uma criança? Você formar lei, irmão, em nome de Jesus? Veja, já passou
Sodoma e Gomorra há muito tempo. Veja, mas Deus não é tardio, Ele é longânimo. Amém. Deus, Ele não pode, irmão, passar por cima da sua palavra. Ele tem que aguardar profecia por profecia. Porque naquele dia ninguém vai dizer, ai, ai, ai. Não, não. Naquele dia, irmãos, nenhuma carne será dada por inocente. A palavra diz. Veja. Nenhuma. Veja. Confiou em Deus. Parece que eu estou vendo a arena, o Coliseu. O cristão não vai dar. Cadê? Mas Deus, o nosso César é mais forte do que o Deus dele? Os nossos sacerdotes, porque ele confiou em Deus, ele não dizia. Por quê? Por quê? E os irmãos lá, daqui a pouquinho, vinha um leão e pá, arrastava o filho. Ele, oh, glórias a Deus, o meu filho está salvo, aleluia. Ele aguentou, oh Deus, ele te exaltou, ele te glorificou, Senhor, até mesmo com a sua morte, Pai. Daqui a pouquinho vai a esposa, vai o marido, veja. E eles lá, olha lá, cadê o Deus deles? Está vendo como é mentira? Aquele Jesus, está vendo como isso tudo é mentira? Cadê? Como é que eles vão ver lá? Não, agora o nosso César promete. Nós temos cercado de legiões e soldados romanos bem armados, tudo. Hein? E agora? E agora? A condição. E a cara desses pastores que se venderam por causa de níqueis. Hein? Porque a Bíblia diz que haverá mais duro juízo. Oh meu Deus, me ajuda. Me ajuda, porque a misericórdia Ele já estendeu sobre nossas vidas. Amém. Irmãos, misericórdia, irmão, eu acho isso aí até um pouco pesado para o cristão clamar por misericórdia. Quer dizer, o teu Senhor se fez carne, morreu numa cruz, a maior manifestação de amor, de misericórdia, e você ainda quer mais misericórdia? Às vezes eu fico assim, né? Às vezes eu falo e digo, puxa vida, mas será? Porque o que a Bíblia diz? Porfiai nas Escrituras. Porfia, leia, meu filho, insista, faça oração. Você vai ler assim, daqui a pouquinho você vai dizer, mas aqui, ó, Deus revelou para Pedro que Jesus era o Cristo. Então eu já sei, eu tenho que pedir revelação para que Deus me ensine. Não ele de tonteria para tonteria. Tonteria para tonteria. Aqui prega com paletó, aqui não prega sem paletó. Aqui não pode ter barba. Aqui lá não. Ei, irmão, em nome de Jesus. Ei. Hoje, muitas vezes, quando eu saio evangelizar, mas nem a barba tu não faz, né? Olha só. Mas eu digo, irmão, mas se Deus me deu a barba, tu está chamando que Deus errou? Deus, ele errou contigo? Não, porque lá, mas querido, aquilo lá é um estigma egípcio. É uma maldição egípcia. Porque eles se depilavam tudo, não é verdade? Muito calor. Então quando José saiu lá do presídio, ele, né? Não, primeiro tu vai lá, troca. Já pensou, tirar um presidiário, né? Olha na condição de hoje. Hoje o presidiário anda mais cheiroso do que nós. Não é verdade? Olha lá naquela condição, hoje um presidiário ganha mais do que um pai de família que trabalha. Você está entendendo? Tudo bem. Errou, né? Mas ganha mais do que um pai de família que trabalha. Irmão, é um pouco de... Não é verdade? E olha que... Eu tive por lá, mas... Olha, veja. Você está entendendo? Agora, veja, Faraó, o Deus da terra, do Egito. Agora, o Deus dos céus e da terra. Quando Moisés chegou na sarça ardente, ele disse, ei Moisés, vai lá tomar banho e tira a barba? Ele disse, tira o sapato do teu pé. Eu não vejo o pastor andar descalço. Eu não vejo ele subir nos púlpitos descalço. Você está entendendo, irmão? Olha o que o demônio ele faz através da religião. Olha o que o diabo faz. E dizem que é Deus, mas como assim, irmão? Como assim, irmão? Deus dá barba no homem? Agora, você quer ser liso? Você quer... Tudo bem.
Deus te dá o livre-arbítrio. Agora, você desprezar uma pessoa porque ela usa uma barba, porque ela veio pregar, mas não veio de paletó. Irmão, em nome de Jesus, vai se converter. Pelo amor de Deus. Vai se converter. Os apóstolos, veja, Paulo, melhor dizendo. Olha, irmão, quando vocês vierem, traz a minha capa, ficou lá. Veja. Irmão, em nome de Jesus. Nem quero entrar no mérito da questão porque vai longe. Vai longe. Veja bem. Confio em Deus. Livra-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Eu mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Os ladrões que estavam com ele. Mesmo desprezo. E desde a hora sexta houve trevas. Veja. Sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedou-a em vinagre e, pondo-a na cana, dava-lhe de beber. E os outros, porém, dizendo: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o seu espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Aleluia! E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servirem. Veja, entra para o servir, entre as quais estava Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e mãe de José, e mãe dos filhos de Zebedeu. Veja bem, ali estavam aquelas mulheres que serviam a Jesus. No púlpito pregando? Não. Porque quando Jesus disse: portanto, ide em todas as nações, veja, estava somente os homens, somente os 11 discípulos, porque Judas já tinha se enforcado. Veja, elas serviam a Jesus de muitas outras maneiras, até as mulheres de governadores, e veja, ajudavam a Jesus, veja, serviam a Jesus com suas fazendas, quer dizer, com dinheiro, com haveres, veja, não com pregar o Evangelho. Veja. Agora, eu não sei de onde eles tiraram essa outra ideia, senão a mesma que veio do quinto dos infernos, junto com a de Constantinos, a Trindade, para colocar mulheres no púlpito pregando o Evangelho. Só pode vir do quinto dos infernos, porque na Bíblia não existe. Existe mulheres que testemunham, existe mulheres que ajudavam na obra, não pregando, veja, mas costurando roupa, Dorcas, veja, uma mulher cheia do Espírito Santo, oh, bendita,
Aleluia! Veja, quando ela se converteu, o que ela fez? Ela pegava aquelas roupinhas, costurava a roupinha das crianças, costurava a roupa, veja, pegava aquelas roupas e, veja, quando Pedro estava na cidade de Jope, veja, o irmão Pedro está por aí, vamos chamar Pedro. Quem sabe ele ora e traz essa irmã de nova vida. Essa irmã é uma bênção, ela vai fazer muita falta. Ela vai fazer muita falta, ela é muito caridosa. E quando ela e Pedro foram correr atrás de Pedro, acharam Pedro, chegaram, o que elas fizeram? Olha, irmão, olha a roupinha que ela fazia, irmão. Olha, irmão, como ela costurava. E Pedro viu o que havia nela? Amor pela obra. Não querer ser aquilo que ela não foi chamada para ser. Não ser aquilo que ela não foi chamada para ser. Se, veja, essas crianças, muitas vezes os pais são membros há anos, estudam meio período, por que outro período elas não estão lá na igreja, cuidando por essas paroleiras? Paroleiras que querem fazer aquilo que não foram enviados a fazer. Veja, e Pedro orou e Deus a ressuscitou. Veja, você está entendendo? Você está entendendo o que a desgraça da religião faz? A desgraça da religião pega, veja, e transforma mulheres, filhas de Deus, em filhas do diabo. Pegam mulheres, filhas de Deus, e transformam em filhas do diabo. Por quê? Porque estão desobedecendo a palavra de Deus. E assim também, da mesma forma, os homens. Veja, a mesma forma, irmãos. Não há como nós servir a Deus fora da sua palavra. Não há como servir a Deus fora da sua palavra. É aqui ou prepara-te. Prepara-te, vai, aproveita, porque, veja, aproveita, irmãos, eu nem vou entrar no mérito da questão, porque é uma vergonha, a pessoa que aceita ser conduzida a ouvir a pregação de uma mulher, ela nunca leu a Bíblia. Quando aceita um batismo na Trindade, ele nunca leu a Bíblia, ele não tem revelação, ele não pede, ele não clama, ele não conhece a Bíblia Sagrada. E como? Mas irmão Arídio, o irmão vai ser salariado pela igreja, o irmão vai cantar, irmão, tu vai trocar isso tudo por causa de batismo? Aí ir lá e vou para o inferno? Que nem foi Alexandre o Grande. Quando ele morreu, irmão, ele morreu envenenado, muito jovem. Ele queria ele queria que os melhores médicos, os melhores cientistas, os melhores, conduzissem o caixão dele. E que a mão dele fosse para fora do caixão, para que todos vissem que a medicina ela não pode tirar a vida. E que a riqueza, irmão, que tu faz aqui, ela vai ficar, veja. Enquanto as pessoas mesquinhas não ajudam a obra, preferem, veja, gastar com... Nem vou falar. Veja. Isso vai, veja. E tudo isso Deus que o capacitou de um dom. Às vezes para criar um motor, para fazer, veja, para ter uma boa profissão, e ele prefere gastar esse dinheiro com orgia, com bagunça, e ainda diz que é cristão. Ô irmão, esse coitado precisa de uma Bíblia de verdade, de um pastor de verdade, porque depois ele vai se arrepender o resto da vida lá no inferno. O resto da vida, irmão, uma eternidade no inferno, onde haverá trevas e ranger de dentes.
Sai dela, povo meu, para que não incorra em suas pragas e maldições, diz o Senhor. Sai dela, povo meu. Por quê? Vou ler para nós encerrarmos. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, é duro como a sepultura é o ciúme, e as suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Veja, Deus, Ele tem tanto ciúme de ti, Ele tem tanto ciúme da sua noiva, da sua igreja. Veja. E o homem persiste em adorar Satanás através de uma doutrina antibíblica, que não vai ter nenhuma compaixão contra teu filho, com teu neto, com tua esposa, com teu marido, com teu pai, com tua mãe. Satanás não vai ter compaixão, veja, e muitos preferem a mentira, a qual o diabo é o pai. Amado Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos por esse privilégio. Ó Deus, envia, Senhor, o Santo Consolador e nos sustente, Pai, porque os dias são maus. Os dias, Pai querido, são trabalhosos, mas para a Tua honra e para a Tua glória, Pai, e por Tua misericórdia e por Tua bondade, a Tua noiva, ela vai se manter pura com Tua palavra, Amém. esperando por Ti. Ó bendito, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus de Jacó, ó e Deus de Israel, Pai, abençoe Israel. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus Santo, 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 te agradecemos, Senhor, por esse privilégio. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Abençoe um ao outro e até domingo, se Deus quiser. Deus os abençoe. Amém.